Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aleluia. A preciosidade do Evangelho está justamente em nos mantermos na fé, na esperança, porque todos os dias somos solapados de uma forma ou de outra. Alguns acabam ficando no meio do caminho, alguns acabam sendo atingidos, mas é certo de que aquele que nos deu a esperança nos promove novamente a nos colocarmos de pé, irmãos. Eu não fico desanimado quando alguém tropeça e cai, quando alguém tem lutas e ali fica embaraçado. A vida é assim, mas a vitória que nós temos está no sangue de Jesus Cristo, nosso eterno e único Salvador. Pega a tua Bíblia, a Epístola de 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, vamos ler até o 9. Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Todos acharam? Diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8, igreja. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De novo, verso 9. Glória a Deus, você pode se assentar. Aleluia. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O Evangelho é simples. Nós precisamos entender como Deus age. A Bíblia fala a respeito do poder do sangue de Jesus Cristo para anular e remover e desfazer toda maldição, porque pecado é maldição. E a palavra de Deus nos diz que diante de tantas coisas que enfrentamos, nós cometemos pecados. Nós não somos presos ao pecado, escravos do pecado, mas ainda enquanto tivermos nesse corpo, o pecado transita em nós. Não que nós queiramos, mas a nossa essência, ela é tendenciosa ao mal. O que é o pecado? O pecado é você não fazer a vontade de Deus, é pecado. O pecado é você errar o alvo que a Bíblia te direciona a alcançar. O que é o pecado? O pecado é um estado de consciência plena que você comete injustiça. O que é injustiça? Injustiça é aquilo que não é justo diante de Deus. Então nós temos a visão de que o pecado é a transgressão de uma lei conhecida. Tudo isso é pecado. E ainda não estamos com os nossos corpos livres completamente de não pecarmos, porque ainda estamos debaixo da tutela dessa carne, dos nossos pensamentos errados. Mas uma ideia tão maravilhosa que a Bíblia revela-nos nessa noite é que não existe pecado, por maior que seja, no escalonamento mais alto que possa atingir, que seja impedimento para o poder do sangue de Jesus. Satanás tem que saber isso da sua boca, o inimigo tem que saber isso da sua confissão, porque existem pensamentos de culpa, existem atos e atitudes do passado que costumam aparecer como fantasma na vida e seguindo a pessoa, sempre tentando condená-la.
Nós não estamos mais debaixo da tutela da maldição do pecado, amém, irmãos? Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O ato da expiação é a doutrina mais poderosa revelada à humanidade. É o poder da atitude que Jesus assumiu no nosso lugar, Ele sendo nosso vicário, a ação da substituição. Ele nos assumiu, Ele resolveu assumir os nossos pecados. Por isso, o Evangelho fala de Jesus como aquele que é a promessa de Deus. Porque uma das ações mais terríveis do inimigo é dizer que o ser humano não tem jeito. É dizer que ainda está embrenhado no seu passado, nos seus atos errados. É dizer que ninguém pode ter uma oportunidade, isso é coisa do diabo. E a Bíblia fala em João capítulo 8, 44, que o diabo é mentiroso, ele é homicida, e nele não tem fundamento de nenhuma verdade. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, fulano não tem jeito, ciclano, olha, nem pensar. Pessoas dizem, olha, aquela família ali, olha, aquilo, ninguém presta, está repreendido e desfeito e desautorizado todo o poder de Satanás sobre qualquer pessoa, sobre qualquer vida. Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos pregando, nós não estamos aqui promovendo nenhuma coisa que não seja capaz de trazer ao ser humano esperança e abrir a porta do céu. Porque quem fez isso por nós, quem estabeleceu essa vitória, é aquele que nunca pecou, é aquele que disse e prometeu que estaria conosco até os confins da terra. Nessa hora, o que eu vejo é vidas sendo resumidas a estarem debaixo de um tacão de maldição, porque o pecado não é o vício é o fruto do pecado. A prostituição não é o pecado, ele é o fruto do pecado. O que as pessoas não entendem, se você não ter Deus, não ter o Espírito Santo, se você não guardar a palavra de Deus, pode ser a pessoa honesta, pode ser a pessoa que seja, mas dentro dela está enferma, porque o fato da pessoa não está enfermo fisicamente, não significa que diante de Deus está curada. A pessoa, para estar curada diante de Deus, é quando definitivamente ela tem a sua alma confessada e agora ancorada nas mãos daquele que é todo poderoso. A epístola de João está desbravando aqui, desfazendo uma visão a respeito do acesso e do poder do sangue de Jesus. Porque hoje nós estamos aqui reunidos, que maravilha, que bênção, mas só Deus sabe o que está se passando na sua cabeça, só Deus sabe o que você vive no dia a dia. Eu já tive pessoas que chegaram a entregar o dízimo na minha mão, eu falei, você não vai vir para o culto? Como pode? A pessoa diz assim, pastor, eu não sou digno de entrar na igreja. Eu falei, quem te disse isso? Quem te disse isso? Pastor, meus atos me condenam. E eu falei, mas maior é Deus. Deus é maior. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque nessa hora um tribunal se levanta na consciência para condenar e para fazer com que a pessoa esteja completamente sentenciada a uma vida de derrota. Por isso o apóstolo João está dizendo que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Pode ser a pior atitude, pode ser uma vida mais pregressa, lambrecada no erro, não importa.
quando há uma confissão, quando há realmente um desejo do coração, quando a pessoa ela se devota para Deus, quando ela se derrama para Deus, não tem impedimento mais. Não tem, irmãos, porque o acesso que nós temos a Deus agora não é através de ídolos, de imagens, não é através de qualquer outra coisa que não seja pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Há poder no sangue de Jesus. Deus não descarta ninguém, ao contrário, Ele diz: venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham, porque aqui, como diz a Bíblia, que era o sinal da fartura do Velho Testamento, aqui tem vinho, leite e pão. Aqui tem a presença do Espírito Santo, tem o poder de Deus, tem a graça salvadora e tem o Espírito Santo confortando e nos ajudando a andar. Aqui na casa do Senhor há a fartura de abundância, amém, irmãos? A fartura de abundância. Satanás quer condenar. Quantas pessoas hoje estão infelizmente subjugadas a um derrotismo, a uma visão de que não tem qualquer chance, e muitos acreditam que não tem mais jeito mesmo. Mas hoje o Espírito Santo está falando, Ele está falando que marcou um encontro com você, marcou um encontro com você. E quando estive falando com essa pessoa, falou: não, porque eu fui rejeitado pelo meu pai. E abriu o coração, falou que foi criado numa casa que sofreu abuso físico e por causa disso várias sequelas emocionais. Falou: pastor, o senhor não tem ideia por onde eu andei, o que eu fiz. E eu perguntei a ele: você quer entregar a sua vida a Jesus? A Bíblia fala, irmãos, que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Mas a Bíblia também fala, Romanos 10, verso 9: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, você será salvo. Porque com a boca se confessa aquilo que está no coração. Na verdade, a pessoa tem certeza no coração. A boca é um momento para selar, porque a verbalização, essa questão da verbalização é importante para que o nome de Jesus seja glorificado entre as pessoas. Porque o diabo, ele não consegue permanecer, ele não consegue estar impedindo a pessoa quando ela declara, quando ela confessa. O fato de você crer em Deus vem pela sua consciência, vem, está no teu coração, mas agora você precisa declarar, falar para quem tiver ao seu redor, falar para quem tiver ao seu lado, não importa. Por isso que o texto que nós falamos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É poderoso, porque a função do inimigo é justamente dizer para as pessoas, pela boca de alguém, ou talvez por algum ato cometido, dizer: olha, não tem jeito, não tem chance. Mas a Bíblia, ao contrário disso, está dizendo: olha, se você confessar. Há dois tipos de confissão: a confissão de pecado, a confissão que você confessa para receber o perdão, a confissão, e a confissão que você faz para a salvação. E nesse caso, há hoje diante de nós a graça poderosa de você confessar para a sua salvação.
O primeiro ato que acontece na vida de um cristão quando recebe a graça de Jesus, porque como você recebe Jesus? Qual é o processo? Na verdade, é Ele que nos recebe. Mas nós aprendemos que o primeiro ato que acontece na vida de uma pessoa que confessa Jesus como seu Senhor é que ele se arrepende dos seus pecados. O arrependimento é o caminho da pessoa abraçar a graça de Deus. Não tem diabo, não tem passado, não tem atos pregressos, terríveis. Esteja a alma envolvida com todos os laços e as correntes do inferno, mas quando você se arrepende, confessa, a Bíblia diz que automaticamente Deus te perdoa. Você entende no mundo espiritual o que é o perdão de Deus? Muitas pessoas não entendem. O perdão de Deus significa um ato judicial. É como que alguém que estivesse condenado. Imagine só. Vou usar aqui o pastor Ângelo. Ele é réu. Se apresenta diante do juiz. Ele cometeu uma infração, errou. Mas ele chega sinceramente, conta o que ele fez, e o juiz diz: eu não te condeno, eu te perdoo. Isso é um ato judicial de Deus, dizendo assim: a partir de agora não existe nenhuma condenação sobre a tua vida. Eu anulei, eu desfiz, não existe nada agora que te condene. Quando você vai diante de Deus e confessa os seus pecados e Deus te perdoa, meu irmão, o ato judicial de Deus é dizendo agora: você não tem mais nenhuma culpa. Nós não temos que viver gente falando na presença do Senhor: ah, porque eu não posso desenvolver minha vida, eu não posso crescer, porque no passado, meu irmão, se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, Satanás não pode ficar te acusando e você não pode ser seu próprio acusador. Você não pode ficar se penalizando ou estar debaixo desse ferrão, dessa condenação, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Essa é a doutrina da palavra de Deus. E uma vez que você está em Cristo agora, vivendo, ligado, guardando a sua palavra, a Bíblia diz: agora sim, você se arrependeu, Deus te perdoou, o ato judicial. Depois disso, o que acontece? É uma situação instantânea. Você é uma nova pessoa. Glória a Deus. Você é uma nova pessoa. É a metamorfose. É a transformação. Porque aquele que verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo e vive debaixo da vontade do sacerdócio do Senhor, da palavra de Deus, não tem mais desejo de ficar debaixo de maldição. Maldição é pecado. Diga comigo: maldição é pecado. Toda vez que você vê maldição na Bíblia, é pecado. Deus não quer que você viva debaixo de maldição. Por isso a doutrina, ela é espalhada entre os irmãos dessa forma: se estamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Há um desejo de Deus em liberar em nós toda a graça, para não sermos agora atrofiados espiritualmente, sermos impedidos espiritualmente por causa de pecados. Quando nós confessamos, quando nós declaramos, quando nós realmente colocamos diante de Deus, não existe nada, irmãos, que possa nos condenar.
Por isso a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, a situação de cada crente, ela se espelha diante do sacrifício de Jesus. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não vive segundo a vontade da carne, mas sim pelo Espírito. Por que Espírito? Porque Espírito é que dá vida. Se o nosso espírito sair do nosso corpo, nós perdemos a vida. O que nos mantém, o que mantém qualquer ser animado é o Espírito, está dando vida, tem vida. E a gente vê vida nesse planeta, tem vida em qualquer lugar. É um inseto que voa, é um passarinho, vida, vida, vida. Esse planeta é cercado de vida. Mas quando a vida, o espírito sai daquilo, a alma sai dali, morre. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos dá vida. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Isso é importante. Isso é mais importante do que tudo que você já possa estar querendo na sua vida. Jesus falou que as minhas palavras são vida. O povo procurava Jesus porque ele fazia multiplicação de pães. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou falar o que está acontecendo no mundo hoje. Na minha concepção bíblica, as pessoas se afastaram das palavras de vida, se afastaram da palavra de Deus. O ser humano, ele pode querer se locupletar, se preencher. Ele pode tentar colocar tantas coisas na vida dele, mas eu vou dizer, irmãos, de acordo com a palavra do Senhor, o ser humano sempre vai ser um ser faltante se não tiver a presença do Espírito Santo da palavra de Deus. Sempre vai ser um ser faltante. O que eu quero dizer para você, que hoje você está recebendo a palavra de vida. Porque existem palavras, existem conversas, existem ensinamentos, existem instruções que não servem de nada. Enquanto nós temos um banquete, nós temos aqui a palavra de vida e vida eterna. Aquilo que pode produzir na alma do homem a aproximação para Deus e fugir da injustiça, do pecado, do juízo, é a palavra do Senhor. O que leva o homem à sua destruição é justamente se afastar da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Hoje nós podemos ver essa convulsão social, essa coisa aí que as pessoas estão andando apavoradas, porque o mundo está cada vez mais difícil. O que a gente vê de gente vivendo debaixo de tensão, de preocupação. O mundo é o seguinte, sabe o que é o ser humano? O ser humano é um ser biopsíquico, social e espiritual. Bio porque é corpo, psíquico porque é mente. Ele é social porque ele vive em grupo, ele vive em sociedade, né? A gente vive em sociedade. E ele é espiritual porque o ser humano tem esse contato com o Espírito. E a gente vê o ser humano, ele não é uma coisa simplória, não é, ele é pluralidade. Nós somos pluralidade. Muitas vezes você está bem emocionalmente, mas não está bem no teu espírito. Muitas vezes você está bem espiritualmente, emocionalmente, mas você tem um problema emocional. Às vezes você está bem espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, mas você tem um problema físico. Vocês já sentiram como nós somos pluralidade? Por isso hoje acabou com essa ideia de que uma teoria, uma ciência que domina o mundo, nada. Hoje as ciências estão interdisciplinaridade
Vocês estão ligadas. Interdisciplinar. A disciplinaridade delas agora é assim, que ninguém detém o ser humano, que o ser humano vive em pluralidade. Nós precisamos tanto de uma coisa quanto da outra. Mas uma coisa é certa, é justamente o que a palavra de Deus nos remete a essa responsabilidade de termos a confiança e a certeza de que não existe sobre nós nenhuma condenação, nenhuma maldição. Você pode dizer que viveu debaixo de maldição, que não foi criado bem. Você pode dizer que não teve pai, não teve mãe. Você pode dizer que alguém fez tanta coisa para você. Se você hoje está em Cristo, glória a Deus! Nenhuma condenação está sobre a tua vida, nenhuma maldição resiste para o seu presente, para o seu futuro, porque em Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, foi desfeito, foi anulado, foi rejeitado todo o mal sobre a vida daquele que tem fé e que vive debaixo da palavra de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Vou te responder. A pessoa que deu dízimo, ela voltou para Jesus. Ela voltou para Jesus. Quer me ver semana que vem? Essa semana, falou, pastor, quero te ver. Voltei para Jesus, pastor. É o que nós cantamos nessa noite feliz, nesse santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Porque nós temos que entender que passado é passado. Diga comigo, passado é passado. Satanás quer que você se lembre daquilo que você deveria se esquecer. Satanás quer que você se lembre daquilo que você deveria se esquecer. E se esquecer daquilo que você deveria se lembrar. Eu quero dizer hoje para você, você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. É livre em Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma maldição pode prevalecer o poderoso sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se coloque de pé, em nome de Jesus, a vitória sobre as nossas vidas. A vitória, irmãos, a vitória. A vitória. Às vezes eu passo pelas ruas, eu vejo, observe as pessoas, observe como elas às vezes ficam reclusas, elas se colocam assim, né? Eu vou falar para os irmãos uma coisa, até assim, a Daílse sabe, o seu Zé da nossa avenida, irmãos, ele pequeno vem apertar minha mão assim mesmo, vem cá, o Ângelo, olha só, vem cá, Ângelo, ele, pastor, aí quando ele apertar minha mão, ele limpa a mão dele, não é porque está suja não, porque ele acha que eu sou um santo. Aí eu falei, seu Zé, não, pastor, tomei uma cervejinha ali, ele estava com um copinho de cerveja aí, ô meu irmão, vem cá me dar um abraço, quero saber, isso é besteira, rapaz, isso é besteira. Irmãos, o sangue de Jesus Cristo tem poder de nos purificar, sabe? Deus está tocando hoje no teu coração para você quebrar cadeias dentro de você, porque as piores cadeias é aquelas que estão dentro da nossa mente, mas hoje o Espírito Santo está te dizendo, eu já te purifiquei, já te santifiquei, você é nova pessoa, uma pessoa. O que nós vamos encontrar no mundo, irmãos, são pessoas pedindo, pelo amor de Deus, será que há uma chance?
Será que é uma oportunidade? E se nós não abrirmos os braços, e se nós não ministeriarmos uma palavra, essa que Deus não rejeita ninguém, como essas pessoas se salvarão? Como essas pessoas serão curadas, irmãos? Como essas pessoas se achegarão a Deus? Aí é algo que não é nosso. O poder do sangue de Jesus não é nosso. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por todos, pastor, por todos, por todos. Não tem seletismo. Foi por todos, por todos os pecadores. O mais vil pecador, o mais lambrecado no pecado, o mais sujo que seja, impuro que seja, o sangue de Jesus também foi derramado para ele, para que ele também seja liberto. Por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque nós declaramos aqui todo culto que a vitória é nossa. É essa a nossa vitória, o poder do sangue de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus.